vou pedir, caro Brumer, para que você, na sua fala sobre essa área tão importante para o Brasil e para o mundo, citasse as importâncias e os valores efetivos que a mineração impacta no Brasil e em Minas Gerais. Então, dentro da sua fala, se você puder colocar esses números econômicos de impacto no PIB mineiro ou brasileiro, eu te agradeço muito para que a gente tenha essas referências claras da importância da extração mineral para o Brasil e para Minas Gerais. Boa noite a todos. Eu queria inicialmente saudar você, Gustavo, ao Paulo, a Carol, ao João, e dizer que vocês estão me dando uma satisfação muito grande de encerrar a semana de maneira bastante positiva, por dois eventos, né? Primeiro, quando ontem, no encerramento da Exposibran, eu vi com muita satisfação que quase 7 presidentes das nossas maiores empresas de mineração, e aí incluída a Anglo-América, estavam de público referendando aquela carta compromisso que nós assinamos há cerca de um ano atrás. E a segunda satisfação que vocês me dão nessa semana é de fechar esse evento, de estar neste evento junto com a Ana e com o Cristiano. E por que essa felicidade agora que eu menciono? Eu estou vendo 2 jovens, a Ana e o Cristiano. A Ana certamente mais jovem, né? O Cristiano, posso dizer assim, né? Mas que mostra um ponto que eu tenho insistido muito na minha vida profissional, que é nós precisamos cada vez mais criar aqueles que vão nos suceder. Costumo também dizer na minha vida profissional que competência não tem medo de competência. Nós devemos cada vez mais nos cercar de pessoas que são mais competentes do que nós. Normalmente o incompetente tem medo de competência, né? E quando vejo 2 jovens, a Ana e o Cristiano, isso me dá uma satisfação no sentido de que realmente o setor, né, está criando aí sucessores, está criando sucessores numa mentalidade diferenciada, sucessores que certamente farão muito melhor do que a gente procura fazer. Eu costumo também dizer que a nós gestores cabe uma enorme responsabilidade, que é entregar a quem nós sucedemos uma empresa melhor para quem vai nos suceder, né? Tenho certeza, então, que na mesma linha, a Ana e o Cristiano entregarão o setor mineral a quem o suceder no futuro melhor do que estarão recebendo hoje. Mas tentando responder às suas indagações, Gustavo, e acho que completando muito o que a Ana e o Cristiano colocaram, primeiro, Ana, parabéns, né? Eu também fui de área financeira há muito tempo, né? E naquela época, talvez mais fortemente, né? A gente tinha muita preocupação, né, só do lado financeiro, como financeiro, né, que éramos, né? E que certamente hoje essas coisas mudaram, né? Já como presidente de empresas, e sempre guardando também a visão financeira, que não pode ser esquecida, eu dizia que a sustentabilidade é mais do que meio ambiente. A sustentabilidade é, sim, meio ambiente, indiscutivelmente, respeito à natureza, mas a sustentabilidade ela é tecnologia, ela é inovação, ela é pessoas, né? Ela é certamente um tratamento mais adequado aos nossos fornecedores, aos nossos clientes, né? A comunidade na qual nós estamos inseridos, ou seja, a figura dos stakeholders. Como consequência, né, o lucro virá. Essa é uma percepção que foi muito forte, talvez, ou começava a ser muito forte, talvez no final da década de 90, quando chegamos no ano 2000, a gente se voltou muito para a figura dos shareholders, e eu vejo, vocês não sabem com que satisfação que nós estamos hoje voltando, e voltando de uma maneira que eu entendo como definitiva para a figura dos stakeholders, né? Costumo muito dizer, né, Ana e Cristiano, e todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo, e equipamentos a gente compra, né, processos a gente melhora, mas as empresas são formadas de gente. E empresas têm alma, né?
Se a gente não sabe cuidar dessa alma, certamente não adianta a gente falar em ter um bom código de ética, processos espalhados pelas paredes afora, não é isso? Valores espalhados, se a gente não faz com que aqueles valores, aquela ética, ela entre na alma das pessoas e, como consequência, entre na alma das empresas, né? Então, eu fico muito feliz, viu? E fico feliz mesmo, viu, Ana e Cristiano, de ver aí vocês dois jovens, essa mentalidade nova, essa mentalidade que tem sido um ponto que eu tenho batido e tentado forçar muito junto aos meus colegas, e vejo com enorme satisfação que isso cada vez mais está presente no setor. E aí, Gustavo, tentando responder a sua pergunta, né? O setor, como bem disse o Cristiano, passa uma fase muito, muito positiva, né? Nós estamos vendo aí um setor que hoje talvez represente cerca de 45% do saldo da balança comercial brasileira. O setor que talvez este ano recolha aí, em termos de tributos aos cofres públicos, cerca de uns 60 bilhões de reais. E quando a gente fala do setor de mineração, há uma percepção às vezes errônea, que o setor contribui apenas com a CEFEM. A CEFEM é apenas uma das contribuições que o setor mineral faz, né? E essa CEFEM, ela vem sendo, Gustavo, crescida a cada ano exatamente pela performance, pelo faturamento que o setor vem a cada ano crescendo, né? No ano passado, de 2019, o total da CEFEM recolhida foi de mais ou menos 4 bilhões e meio de reais. E esse recurso, todos vocês se lembram, parte é destinada aos municípios mineradores, né? Parte aos municípios que são afetados pelas mineradoras, parte para o Estado e parte para o governo federal. E, volto a insistir, isso é apenas uma parte desses 60 bilhões que a gente fala de tributos, né? Por outro lado, o setor está pujante. Nós estamos falando aí de mais ou menos 37 bilhões de dólares que serão investidos pelo setor nos próximos 4, 5 anos. E aí, voltando a um tema que a Ana levantou bem, o setor tem tido muito cuidado nesse momento de pandemia, até nos investimentos, né? Em termos das operações, nós conseguimos, como bem disse o Cristiano, torná-la referência em termos de cuidado com os nossos colaboradores, com os terceiros, etc., né? Mas, ao mesmo tempo, nós, como setor, e muitas empresas simplesmente adequaram os seus cronogramas de investimento para evitar um acúmulo de pessoas nas operações, né? E, como consequência, evitar também daí uma maior propagação do vírus que estamos todos enfrentando, né? Mas sem perder de vista que esses investimentos serão realizados, e dos quais Minas Gerais possivelmente vai ter um bom quinhão, Gustavo. Desses 37 bilhões, possivelmente estamos falando de Minas Gerais em torno de uns 16 bilhões de dólares, não só para reparação aí, dos danos que foram causados pelas tragédias que Minas Gerais enfrentou, mas projetos novos do setor, né? Seja na área de lítio, seja na área de agregados, seja na área de cobre, níquel, minério de ferro e assim por diante. Vemos com satisfação a retomada das operações da Samarco, o que é um fato importantíssimo para Minas Gerais, né? Visto que aquela região sofreu muito com a paralisação da Samarco, e agora ela retoma em outras condições muito mais seguras, condições muito mais estudadas para evitar que a tragédia que lá aconteceu se repita, né? E lembrando sempre que, no caso específico da Samarco, não é só Minas Gerais a beneficiária disso, mas também o Espírito Santo, né? Onde tivemos regiões ali como Anchieta, que basicamente viviam em função da Samarco. E, Gustavo, nessa linha que tanto a Ana como o Cristiano levantaram, e quão feliz eu vejo que essas coisas estão sendo repetidas, né, e estão sendo praticadas, né? Eu vejo com uma satisfação enorme esses conceitos sendo colocados, e como bem disse os dois,
hoje, cada vez mais, nós temos que estar preocupados não só com essa licença ambiental que foram mencionadas, mas com a licença socioambiental, né? E aí, né, Ana, quando alguém liga para você dizendo que vai te fazer uma visita, né, há uma relação aí de troca, né? Você diz, posso receber, né? O cristiano, quando vai visitar alguém, ele tem a mesma postura e assim por diante. Então, nós, como empresas, também temos que ter a mesma postura, né? Então, não é só o licenciamento ambiental, de novo, com toda a importância que tem, que defendemos, né? Mas é importante que nós, como empresas, também liguemos para a sociedade, né? Nos coloquemos perante a sociedade e digamos à sociedade: eu posso, você me permite entrar na sua cidade, no seu município, na sua região, né? E disso tudo, Gustavo, também ficou um aprendizado enorme, né? O setor como um todo, ele deve ter contribuído nos casos da pandemia, com mais ou menos R$1 bilhão, né? Mas mais do que o lado financeiro dessa história, viu, Ana? Eu acho que ficou um grande aprendizado para nós, e foi como nos comunicar melhor com a sociedade na qual nós estamos inseridos. Talvez a pandemia nos ensinou que não é tão difícil assim a gente comunicar, né? No momento que a pandemia veio, e que a gente, muito preocupado com as nossas operações internas, nós percebemos: opa, se eu não também tiver uma comunicação adequada, se eu não me preocupar com a sociedade na qual eu estou inserindo, de repente, aquilo que vai acontecer lá fora vai me prejudicar aqui internamente. Então, eu tenho que também me preocupar com o lado de fora da minha operação, né? E como todos nós sabemos, a mineração não necessariamente ela está localizada onde queremos, é onde a natureza colocou aquele mineral, né? E muitas vezes essa mineração tem lugares tão ermos que às vezes o próprio Estado não consegue entrar. E aí temos casos, e muitos casos, em que a mineração foi a responsável por ajudar aqueles vários municípios. E aí começou a se criar uma relação, né, de que, opa, a mineração não é aquilo que falam. A mineração é uma parceira minha, a mineração tem um papel importante aqui no meu desenvolvimento econômico e social, né? Então, isso foi um fator, e eu tenho colocado para os meus colegas, e peço, Ana, Cristiano, que propaguem cada vez mais isso, que a gente pegue esse aprendizado que tivemos agora e que preservemos, né, e ampliemos isso cada vez mais, né? No sentido de nos comunicarmos melhor, no sentido de estarmos mais próximos à comunidade na qual estamos inseridos, e façamos disso uma outra preocupação, viu, Gustavo, Paulo, Carol e João, que é o desenvolvimento territorial, né? Eu sei que esse é um tema que não é só típico da mineração, né? Vocês sabem, se uma empresa sai de uma região, ela afeta muito aquela região, porque a região acaba criando uma dependência muito forte em função daquela empresa. Exemplo, se fecha uma fábrica de automóveis no ABC paulista, né, que a região vai sofrer como um todo, né? E tem sido uma preocupação grande do setor, no sentido de como fazer com que os municípios cada vez dependam menos das nossas atividades. É um trabalho fácil? Não, não é um trabalho fácil, né? Mas é um trabalho que a gente precisa, de novo, ir mudando o comportamento social, né? Ajudando nessa mudança comportamental, de tal forma que a gente chegue à conclusão com os locais onde a gente está inserido, quanto menos depender de uma atividade, melhor é para todos, né? Para aquela atividade, no caso aqui mineral, mas também o município como um todo. Então, esse é outro ponto importante, viu, Gustavo, nessa nova agenda que a gente tem colocado para o setor de mineração. E eu vejo, de novo, com muita satisfação, que é uma agenda que está ficando cada vez mais comum entre nós, né? E aí tem um outro ponto que talvez o Cristiano possa nos ajudar muito. Eu tenho colocado outro ponto, Cristiano. Nós temos hoje no Brasil, como um todo, cerca de 10 mil minas em operação. E talvez isso represente cerca de 6 mil empresas.
de mineração localizadas no Brasil, né? E quando a gente fala de mineração, a gente pensa, às vezes, só na grande empresa, na Anglo, na Vale, na CBMM, na Anglo Gold Ashanti, e assim por diante, né? Mas eu defendo sempre na minha vida que algo que acontece de ruim numa atividade, ela acaba se refletindo no setor como um todo, né? Então, se nós, como nós que estamos aí ajudando, tentando ajudar nesse novo conceito, Ana, Cristiano, nós precisamos cada vez mais, sem vaidade, sem querer ser dono da verdade, né? Para que nós possamos trazer para esse mesmo conceito as médias empresas, as pequenas empresas, né? Para que a gente possa dizer daqui a pouco que não é só a grande empresa que tem as mesmas preocupações, porque se acontece alguma coisa de ruim também nas médias empresas, acaba afetando o setor como um todo, né? Então, acho que é um trabalho, viu, Cristiano, que a gente quer fazer junto, sem nenhuma, de novo, não é ninguém querendo substituir ninguém, né? É juntando os sindicatos com o IBRAM com, como é que chama, com as associações de classes diversas, né? Seja com a FIENG, seja com o sindicato, o Sindiestra, seja com o Sindicato do Pará, Sindicato da Bahia, onde quer que seja, né? Para que a gente possa, que é um novo desafio, né? A gente trazer as médias e pequenas empresas para essa mesma filosofia. E no caso específico de Minas, Gustavo, Paulo, eu tenho colocado também outro ponto que acho que vocês podem ajudar muito nisso. Quem sabe um dia vocês até promoverem um evento como este, no sentido de trazermos para as nossas empresas médias um conceito novo de capitalização. O Cristiano lembrou bem o conceito do ESG, né? Ou seja, de Environmental, Social and Governance. E nós sabemos que em Minas Gerais nós temos muitas médias empresas de mineração. E com esse momento positivo que estamos vivendo na mineração, eu acredito que nós temos muitas empresas médias que podiam visitar o nosso mercado de capitais. E por que eu estou dizendo mercado de capitais, né? E como nós criamos, principalmente em Minas Gerais, isso é muito forte, um conceito muito patrimonialista, nós acabamos, quem sabe em muitos casos, tornando-nos 100% donos das empresas. E eu costumo dizer, Ana, você que é financeira, né? Hoje eu já não sou mais nada, hoje eu sou um pouco mais generalista, né? Mas eu tenho uma tese, que eu ainda continuo acreditando nela, eu prefiro pagar dividendos do que juros. O dividendos pressupõe lucro. Os juros, não necessariamente lucros, né? Muitas vezes prejuízos, né? Então, mas significa certamente dívida. Então, por que não transformarmos as nossas empresas médias, que já estão operando, e já tem aí um certo fluxo de caixa razoável, né? E trazê-las para o mercado de capitais? E por trás disso, o que está, Cristiano? É a figura do ESG. Porque ao ir para o mercado, e você mencionou muito bem, o investidor, ele não é só investidor de equity, não, de capital, é investidor também do empréstimo, né, Ana? Ele está cada vez mais a exigir que as nossas empresas, seja de que setor forem, tenham essas preocupações que a gente mencionou, que são os conceitos da Carta Compromisso do IBRAM. Se vocês olharem bem, a Carta Compromisso, a gente atingindo aquilo que está lá, todas as empresas nossas estarão aptas a terem a certificação de ESG, se for o caso, que é outra certificação que eu tenho quase certeza que virá muito breve, né? Então, esse é o conceito, quer dizer, ao abrir capital, nós vamos ter que melhorar a governança dessas empresas médias, né? As empresas médias vão ter que ter mais preocupação, talvez, com os conceitos de meio ambiente, melhorar mais o seu perfil gerencial, investir mais nas pessoas, né? Novas tecnologias e assim por diante, né? E outro ponto importante, principalmente para Minas, viu, Gustavo, é parte também dessa preocupação, é como usar mais os resíduos da mineração. Quer dizer, o mundo ideal
é que a gente não tivesse resíduo, mas o mundo real também nos mostra que mineração ainda convive com resíduos, né? E eu vejo com satisfação, e ontem foi colocado isso muito claramente, Ana, Cristiano, possivelmente vocês viram, né? Que as nossas empresas começam a se preocupar como usar esses resíduos, né? De que forma, com investimentos em tecnologia, com investimentos em uma nova percepção, a gente pode fazer isso. E eu sempre lembro, e acho que o Gustavo e o Paulo talvez se lembram disso, na primeira participação que eu tive no evento promovido por vocês, eu me lembrei de dizer que eu, por ter passado pelo setor siderúrgico, eu me lembrava que a escória de alto forno era um grande problema na siderurgia, né? Até que, com investimentos em tecnologia, passou a ser usado como matéria-prima na produção de cimento. E a mesma coisa agora nós temos como desafio aí o uso desses resíduos, né? Então, o Mine Hub, também citado por vocês, é outro instrumento que a gente quer utilizar, trazendo o jovem, trazendo a academia, e temos colocado como uma das metas como o Mine Hub pode nos ajudar, através de novos processos, de novas tecnologias, usar esse resíduo. E ontem, com satisfação, eu vi, por exemplo, a Nexa dizendo que o resíduo que ela produz hoje já está sendo usado no setor agropecuário, no setor do agronegócio, né? Então, já não tem quase o resíduo, ela está sendo vendido já como uma matéria-prima, né, para o agronegócio, né? E, com satisfação, a Vale fazendo um primeiro movimento no sentido de pegar os seus resíduos e fazer um material de construção. Quando você disse, né, Cristiano, está faltando alguma coisa aí na área de agregados, né? É o tijolo, é a pavimentação. Eu vi essa marca também dizendo que já estão, entre aspas, asfaltando, aí não sei se o termo vai ser asfaltando ou minerando, né? Umas estradas, né? Usando aí de novo resíduos, né? Criando aí a base para o asfalto, né? Vi com satisfação lá também a CBMM usando os seus resíduos, transformando em alumínio, em matéria-prima e assim por diante, né? Quem sabe daqui a pouco em terras raras e assim por diante. Então, você vê que é uma agenda, né, Gustavo, Paulo e demais, é uma agenda muito ampla, né, Ana? Nós temos aí enormes desafios a serem enfrentados, né? Mas sejam certos vocês que estão vendo, nos ouvindo, que o setor mineral não faltará a retomada do desenvolvimento econômico e social do nosso país, gerando emprego, sim, gerando renda, sim, né? Dentro dessa nova demanda que o mundo está a pedir de todos nós, né? E vejo, em termos de mercado, sim, a China ainda forte, né? Em termos de demanda, vejo a Europa com algumas preocupações, possivelmente os Estados Unidos aí no novo governo, talvez investindo mais em infraestrutura, que certamente beneficiará muitos segmentos nossos. E vejo o Brasil hoje, Gustavo, com um ponto que eu sempre insisto, né? Se do lado da mineração, do lado do agronegócio, nós temos essas coisas, muitas coisas positivas, em termos de demanda no mercado internacional, onde ainda a gente é muito pequeno. O Brasil hoje talvez participe com 1,5%, se tanto, desse mercado internacional, né? Mas perdemos uma série de cadeias produtivas, né? Então, nós precisamos aí repensar sobre várias cadeias produtivas do Brasil. E, para isso, é fundamental que todos nos unamos em torno das reformas estruturais que o país precisa, né? Quais são as reformas? Eu posso mencionar uma que eu vejo como prioridade, a Ana pode pensar em outra, o Cristiano pode pensar em outra, mas é indiscutível que o Brasil precisa enfrentar os problemas das reformas estruturais, seja tributária, seja administrativa, seja política, mas precisamos enfrentar. O Brasil não pode ser visto como um país competitivo porque o dólar está em 5,30, 5,40, 5,50. Isso não é a base de competitividade. Nós ainda somos um país caro e precisamos realmente transformar o Brasil de uma forma sistêmica num país mais aberto ao investidor,
mais amigável ao investidor. Nós somos um país que assusta ainda o investidor, né? Nós temos muita insegurança jurídica, né? Nós, vira e mexe, estamos vendo aí o prefeito do Rio de Janeiro simplesmente caçando uma concessão que ele acha que tem ali um problema, né? Quando todos nós sabemos, e ao mesmo tempo que eu sou um defensor de privatização, nós sabemos que o Brasil precisa trabalhar fortemente no processo de concessão. Concessão gera emprego. A grande prioridade das lideranças mundiais, e a nossa não pode ser diferente, é gerar emprego. Nós precisamos gerar emprego, né? E para isso nós precisamos investir em saúde, precisamos investir em educação, para esse novo profissional, né, Ana, que a gente vai precisar. Um profissional que esteja mais preparado para ter novas tecnologias, novas demandas que o mundo está exigindo de nós. Então, Gustavo, Paulo, desculpa se eu me estendi um pouco, né? Mas tentei dar aí para vocês uma visão aí no final de sexta-feira. Espero, não falei nada de novo, até porque eu costumo dizer que gerir nada mais é do que implantar o óbvio, né, Ana? Mas como é difícil, às vezes, implantar o óbvio, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, Paulo, Gustavo. Eu agradeço aí a presença da Carol, João e Ana e Cristiano. Foi muito bom estar com vocês aqui. Eu espero poder muito rapidamente estar encontrando com vocês pessoalmente para a gente trocar mais experiências. Obrigado.